A história do mundo é, de muitas maneiras, a história das grandes cidades da antiga Mesopotâmia e do Egito. Havia Ur, Mênfis e Tebas. Na Grécia Antiga havia Atenas. Roma foi uma cidade que conquistou a maior parte do mundo conhecido. A nova Roma, Constantinopla, foi construída posteriormente, onde a Europa encontra a Ásia e era tão conhecida que pessoas tão distantes quanto a Escandinávia a chamavam de Miklagard, a grande cidade. E assim continua até os dias de hoje. Londres, Nova York, Moscou e Pequim já foram centros de grandes potências. Entre elas, porém, uma cidade frequentemente esquecida tem o direito de ocupar um dos lugares mais importantes da história: Alexandria, a capital do Egito Ptolemaico. Em 331 a.C., no meio de sua campanha relâmpago para conquistar o Império Persa, Alexandre o Grande ordenou a fundação de uma cidade na extremidade oeste do delta do Nilo, onde ele encontra o Mediterrâneo. Foi aqui que um de seus principais generais, Ptolemeu, estabeleceu sua corte quando se tornou governante do Egito. Nas guerras que se seguiram à morte de Alexandre e no século seguinte, Alexandria se tornou a maior cidade do mundo. Os maiores estudiosos do Mediterrâneo vieram aqui, atraídos pela biblioteca mais extraordinária do mundo. Matemáticos e geógrafos calcularam a circunferência da Terra com um bom grau de precisão. Aqui, uma máquina a vapor seria desenvolvida e um excêntrico chegaria até a sugerir que a Terra orbitava o Sol, e não o contrário. Navios entravam e saíam do porto todos os dias, e Alexandria se tornou a cidade mais populosa e o maior centro comercial do Mediterrâneo Oriental. Nada disso teria sido possível se não fosse pelo governo esclarecido da dinastia que Ptolemeu fundou após a morte de Alexandre e que governou o Egito por 3 séculos. Esta é a história da dinastia ptolemaica. Quando Alexandre, o Grande, conquistou o Egito, os dias de glória do país pareciam ter ficado para trás. No século XIX, a egiptologia estava em alta entre estudiosos e arqueólogos europeus. Um certo barão, Christian Charles von Bunsen, diplomata e estudioso, sugeriu: houve 3 eras douradas do Antigo Egito: o Antigo, o Médio e o Novo Império. O Antigo Império já era passado distante na época de Ptolemeu. Ele ocorreu aproximadamente entre 2700 a.C. e 2200 a.C., e foi a era em que as pirâmides e a Esfinge foram construídas. No Planalto de Gizé, que hoje domina o Cairo. Depois veio o Médio Império, quando o 3º milênio a.C. deu lugar ao 2º. Mas, sem dúvida, o maior de todos foi o Novo Império, que existiu por vários séculos no meio do 2º milênio a.C. Seus governantes não eram construtores de pirâmides. Em vez disso, construíram templos magníficos e ergueram enormes obeliscos e estátuas para homenagear a si mesmos e aos deuses. O império deles também se estendia muito além do Egito, ao sul até a Núbia, o que hoje chamamos de Sudão, a oeste até a Líbia ou Cirenaica e ao norte até o Levante. No entanto, tudo o que sobe, uma hora desce. E nos séculos 12 e 11 a.C., o Egito foi atacado por um misterioso invasor anfíbio, conhecido como Povos do Mar. Eles não conquistaram o Egito, mas o enfraqueceram. Seguiu-se uma Idade das Trevas, conhecida hoje na egiptologia como o 3º período intermediário. O 3º período intermediário testemunhou o colapso da realeza centralizada no Egito. Essa falta de um governo forte é o que caracterizou cada um dos 1º, 2º e 3º períodos intermediários. Os governantes fortes do Antigo, Médio e Novo Impérios, governando a partir das grandes capitais de Mênfis e Tebas e supervisionando imensos projetos de construção, deram lugar a governantes fracos e a um reino dividido. Por exemplo, durante um período do 3º período intermediário, uma dinastia governou o Alto Egito,
a parte sul e elevada do país, a partir de Tebas, enquanto o Baixo Egito havia se fragmentado em vários pequenos reinos governados por reis rivais. Ocasionalmente, houve governantes como os faraós da 22ª dinastia que conseguiram trazer quase todo o Alto e Baixo Egito de volta sob seu domínio. Mas, em geral, esse foi um período de desordem e declínio. O auge desse período ocorreu quando a 25ª dinastia assumiu o poder em 744 a.C., governando até 656 a.C. No entanto, essa era na prática uma dinastia estrangeira, cujos governantes eram da Núbia e mantinham sua capital em Napata, no atual Sudão. Essa dinastia núbia estava completamente egipcianizada e seus governantes haviam se tornado construtores de pirâmides, criando a impressão de que o Egito ainda era independente. Ninguém podia negar que o que aconteceu após a dinastia núbia constituiu o fim de um Egito independente. Primeiro, o país foi conquistado pelo Império Neo-Assírio, vindo da Mesopotâmia, no atual Iraque, durante o reinado de seu governante mais poderoso, Assurbanipal. Depois, uma nova dinastia nativa tentou de forma intermitente retomar a independência do Egito antes que um novo poder viesse do leste. Os persas avançaram para o oeste e conquistaram a Anatólia, o Levante e depois o Egito por volta de 525 a.C. O Egito permaneceria, em sua maior parte, sob domínio persa pelos próximos 2 séculos, sendo o precursor do início da dinastia Ptolomaica. Os persas seguiram tentando conquistar as centenas de cidades-estado gregas do Mar Egeu e depois a Grécia continental. Eles invadiram a Grécia continental 2 vezes no início do século V a.C., mas seus exércitos e frotas foram repelidos em ambas as ocasiões. Logo, a Pérsia começou a declinar e no início do século IV a.C., os gregos já lideravam expedições para a Turquia e ainda mais para o leste, o que demonstrava que a Pérsia estava longe de ser indestrutível. Se as cidades-estado gregas da Grécia e do Mediterrâneo se unissem, seriam uma grande ameaça aos persas e ao domínio deles sobre terras como o Egito. Foi isso que aconteceu em meados do século IV a.C. Após períodos de domínio da região sul da Grécia continental por cidades-estado como Atenas, Esparta e depois Tebas, a partir de meados do século V a.C., cada uma delas foi enfraquecida e uma nova potência do norte passou a controlar grandes áreas do mundo grego. Esse era o Reino da Macedônia, um estado que os gregos do sul, em cidades como Atenas, consideravam habitado por tribos quase bárbaras. Independentemente do nível de civilização deles, não havia dúvidas quanto à sua habilidade militar. Quando morreu, em 336 a.C., o rei Filipe II da Macedônia já havia unificado a maior parte da Grécia sob seu domínio. Então, seu jovem filho e herdeiro, o rei Alexandre III, iniciou uma campanha para conquistar o Império Persa em 334 a.C. Essa campanha teve um sucesso surpreendente já em 332 a.C., Os macedônios e seus súditos gregos estavam no Levante e, mais tarde naquele ano, avançaram para o Egito e submeteram o país ao seu domínio. Alexandre ordenou a construção da cidade de Alexandria e então partiu novamente para o leste, conquistando os remanescentes do Império Persa no final da década de 330 a.C., antes de avançar para a Ásia Central e até o norte da Índia na década de 320 a.C. Quando morreu em 323 a.C., Alexandre, o Grande, governava a maior parte do mundo que os gregos conheciam. A morte precoce de Alexandre, com apenas 32 anos de idade, criou um problema. Apesar de ter um herdeiro legítimo, Alexandre IV, ele nasceu um mês após a morte de Alexandre. E não seria possível para ele governar por conta própria por muitos anos. O que ocorreria com o Império de Alexandre e regiões como o Egito nele? No período intermediário, a resposta logo apareceu.
Vários companheiros e generais de Alexandre se dispersaram para disputar o controle de partes do império. Inicialmente, eles fizeram isso alegando que estavam governando as várias províncias e principados em nome do filho recém-nascido de Alexandre, até que ele atingisse a maioridade. Mas Alexandre IV foi assassinado em 309 a.C., quando ainda era praticamente um adolescente. E o pretexto de agir altruisticamente para manter a sucessão de Alexandre, o Grande, foi abandonada nos anos seguintes. Nessa época, muitos dos generais e companheiros de Alexandre já estavam em guerra uns com os outros para conquistar cada vez mais território e influência. Durante anos, esses conflitos ficaram conhecidos como as Guerras dos Diádocos, um termo que basicamente significa as Guerras dos Sucessores. Elas durariam por 4 décadas, até o final da década de 280 a.C. E mesmo depois disso, muitos dos reinos helenísticos sucessores continuaram a travar guerras periodicamente entre si durante os séculos III e II a.C. Logo no início, nas Guerras dos Diádocos, um companheiro ou general de Alexandre, o Grande, chamado Ptolemeu, reivindicou o controle do Egito. Ele foi fundamental na decisão imediata, após a morte de Alexandre, de dividir o império em regiões das quais ele e outros atuariam como supostos guardiões, até Alexandre IV atingir a maioridade. Com esse acordo, o Egito foi entregue a Ptolemeu. Ele rapidamente foi para lá e começou a supervisionar a construção da cidade de Alexandria, no delta do Nilo, que Alexandre havia ordenado construir anteriormente quando conquistou o Egito. Em seguida, ele se envolveu em uma disputa sobre o local do enterro dos restos de Alexandre. Ptolemeu mandou interceptar o corpo na Síria, enquanto ele estava sendo transportado para o oeste, de volta à Macedônia, e o levou para o Egito. Inicialmente, ele foi mantido na antiga capital egípcia de Mênfis, ao sul do atual Cairo. Mais tarde, porém, ele foi levado para Alexandria e colocado em um túmulo real formal lá. Os restos mortais de Alexandre ficaram em Alexandria, e seu túmulo atraiu muitos visitantes à cidade por séculos. O túmulo parece ter sido destruído no final da Antiguidade, quando o Império Romano foi abalado por invasões e guerras. Apesar de muitos esforços modernos, nenhum vestígio do túmulo de Alexandre foi encontrado. Enquanto o túmulo estava sendo preparado em Alexandria, Ptolemeu consolidava sua posição no Egito. Ele se aliou a vários dos sucessores em diferentes momentos e conseguiu assumir o controle do Egito. Cirene, um nome antigo para a Líbia, a ilha de Chipre e partes do Levante. Em 305 a.C., enquanto os outros sucessores se proclamavam reis e governantes dos territórios sob seu controle. Ptolemeu fez o mesmo, tornando-se conhecido como Ptolemeu I. Sóter significa salvador ou libertador. Assim, pode-se dizer que o início da dinastia ptolemaica foi em 305 a.C. Embora Ptolemeu já estivesse de fato no controle do Egito, poucos meses após a morte de Alexandre, em 323 a.C., desde o início de seu governo no Egito, Ptolemeu I demonstrou ser um líder muito habilidoso. Isso não foi apenas ao reivindicar uma grande parte do Império de Alexandre por meio de suas campanhas militares, mas ele também conseguiu estabelecer rapidamente a legitimidade da dinastia ptolemaica para governar o Egito. Afinal, ele era um macedônio que havia introduzido a cultura helênica ou grega aos egípcios. Ele era um governante estrangeiro. Ptolemeu estava ciente disso desde o início e estabeleceu um modelo no qual a dinastia ptolemaica se apresentava como meio helênica, ou grega, e meio egípcia. Considere a estela do sátrapa. Esta era uma elaborada tábua de pedra do tipo que vinha sendo usada para tratados diplomáticos e como marco oficial de fronteiras no Egito há milênios. Ptolemeu mandou produzir isso em 311 a.C. para comemorar sua vitória em um confronto militar em Gaza contra vários dos outros sucessores. O texto estava em hieróglifos egípcios
e Ptolemeu já era retratado da mesma forma que os faraós egípcios haviam sido por milhares de anos, vestindo trajes egípcios e cercado por divindades egípcias, como Horus, o deus do céu. Era assim que a dinastia ptolemaica seguiria dali em diante. Já na década de 290 a.C., havia arte religiosa e todo tipo de representações de Ptolemeu, que retratavam intrinsecamente Ptolemeu e seus familiares como macedônios egipcianizados. Eles eram uma família real com raízes na Macedônia, cuja tradição cultural era helênica. Mas eles habilmente misturaram isso com a adoção das tradições e cultura do Egito, apresentando-se como uma casa real seminativa em um novo reino que era parte grego e parte egípcio. Com o tempo, a sociedade que governavam passou a refletir isso, ocorrendo uma osmose cultural. Os dois grupos assimilaram aspectos religiosos e culturais entre si. O bilinguismo em grego e egípcio teria se tornado comum, especialmente no norte, ao redor de Alexandria. Não há sinal mais claro disso do que a Pedra de Roseta. Esta estela de pedra, contendo um decreto real de 196 a.C., foi escrita em duas versões diferentes do egípcio e em grego antigo. Foi o objeto que permitiu aos egiptólogos do início do século XIX decifrar os hieróglifos egípcios antigos, um testemunho da cultura e do estado híbridos que Ptolemeu e seus sucessores criaram ao longo do tempo no Egito. Ptolemeu não tinha só uma mente aguçada para perceber isso. Ele teria que adotar elementos da cultura egípcia para agradar o povo do país que ele buscava governar. Ele também foi abençoado com habilidade militar e uma vida longa. Acredita-se que ele tenha nascido por volta de 369 a.C. ou algo assim. Ele viveu até o final dos seus 80 anos, morrendo apenas em janeiro de 282 a.C. Isso significou que ele teve 40 anos para solidificar o controle de sua família sobre o Egito e as terras ao redor. Se ele tivesse morrido no final do século IV a.C., aos seus quase 70 anos, o Egito poderia ter sido reivindicado por outro ambicioso entre os generais macedônios, como aconteceu em outras partes do antigo Império de Alexandre. Além de viver muito tempo para consolidar a dinastia ptolomaica, Ptolemeu travou uma série de guerras bem-sucedidas. Em especial, ele se aliou a Seleuco, um dos sucessores que acabaria reivindicando a maior parte de todo o Império de Alexandre. Juntos, eles eliminaram uma série de rivais na Ásia Ocidental antes de se voltarem um contra o outro. Depois disso, a rivalidade entre os Ptolomeus e os Seleucidas caracterizaria as guerras no Levante e no extremo leste do Mediterrâneo por mais de um século. Além disso, Ptolemeu se dedicou a transformar Alexandria em uma grande cidade e iniciou alguns projetos culturais realmente ambiciosos aqui. Eles normalmente só se concretizaram durante o reinado de seu filho e herdeiro, Ptolemeu II. Ptolemeu II foi rei como co-governante ao lado de seu pai já idoso por muitos anos antes de se tornar rei de fato em 282 a.C. Ele é conhecido hoje como Ptolemeu II Filadelfo. Há uma ironia sombria nisso. Filadelfo significa amante da irmã, e era uma referência ao fato de Ptolemeu II ter se casado com sua própria irmã Arsínoe. Uma decisão que, mais uma vez, aponta para a dinastia ptolemaica, adotando costumes egípcios para se apresentarem como governantes egípcios de fato. Casar-se com a própria irmã-esposa era um costume antigo entre os reis egípcios. No entanto, Ptolemeu II não era tão amigável com seus outros irmãos. Mandou matar vários irmãos para consolidar o controle do reino. Essa capacidade para a violência também se refletiu em suas guerras intermináveis, durante todo o seu longo reinado. Até 246 a.C., quase não houve um ano em que o Egito ptolemaico não estivesse em guerra. Grande parte disso vinha dos frequentes conflitos de fronteira no Levante com o Império Seleucida.
A Guerra de Cremonídeos, entre 267 a.C. e 261 a.C., foi diferente. Isso irrompeu quando muitas das antigas cidades-estado gregas da própria Grécia continental e das ilhas do Egeu, como Atenas e Esparta, se uniram para tentar se libertar do domínio macedônio. Eles solicitaram a ajuda de Ptolomeu II, e ele a forneceu. Ptolomeu enviou uma frota e um exército sob o comando de um importante general chamado Patroclo. Ele acabou sendo derrotado em um confronto perto de Corinto, na entrada do Peloponeso, e os macedônios derrotaram as cidades-estado. Antes que qualquer outra ajuda pudesse ser enviada do Egito, a guerra terminou em derrota. Ainda assim, isso demonstrou a posição do reino ptolemaico como o mais forte dos estados helenísticos que sucederam o Império de Alexandre, o Grande. Pelo simples fato de ter sido capaz de travar uma guerra tão longe de sua base no Egito. Durante o reinado de Ptolomeu II, vários projetos que haviam sido idealizados ou até mesmo iniciados por seu pai foram concluídos. Em Alexandria, o mais importante de longe foi a Grande Biblioteca de Alexandria. É necessário estimar o tamanho da Grande Biblioteca. Havia vários edifícios que abrigavam obras escritas. Arqueólogos e historiadores da Alexandria Antiga tendem a concordar que havia uma biblioteca principal que armazenava grande parte dos livros e outros materiais escritos. No entanto, isso era complementado por outros edifícios, principalmente templos, enfatizando a maneira como governo, religião e erudição se sobrepunham aqui no bairro real e cultural. Além disso, havia edifícios auxiliares que funcionavam como salas de aula e espaços de estudo, e a grande biblioteca também atuava como uma espécie de universidade antiga. Em Alexandria, isso não era totalmente inédito. A família real ptolemaica e seus conselheiros foram inspirados pela academia e pelo liceu que Platão e Aristóteles haviam estabelecido em Atenas no início e meados do século IV a.C. O que diferenciava a grande biblioteca de Alexandria era a sua escala impressionante. Ptolomeu I, e em especial Ptolomeu II e Ptolomeu III, claramente devem ter fornecido uma quantidade enorme de financiamento. Não apenas para dirigir os edifícios dentro da grande biblioteca, mas também para pagar centenas de escribas e estudiosos para copiar textos, ou para comprá-los ou coletá-los de outras partes do mundo. Com o tempo, dezenas de milhares de obras foram reunidas na grande biblioteca e provavelmente chegou a centenas de milhares de livros, eventualmente. Principalmente em formato de rolo, ninguém sabe ao certo quantos rolos podem ter estado envolvidos, embora saibamos que um catálogo agora perdido, listando o conteúdo da biblioteca, produzido por Calímaco de Cirene em meados do século III a.C., dizia-se que tinha 120 rolos. Um catálogo de 120 volumes sugere uma biblioteca enorme, já por volta de 250 a.C. A grande biblioteca atraiu os maiores cientistas e estudiosos do mundo grego para Alexandria. É possível que Euclides, o pai da geometria, tenha passado seus últimos anos na cidade, embora as evidências para isso venham de textos gregos escritos centenas de anos depois. Mesmo que Euclides nunca tenha trabalhado em Alexandria, não faltaram grandes estudiosos que o fizeram, como é o exemplo de Eratóstenes. Ele foi matemático, geógrafo, astrônomo, poeta e um verdadeiro homem do Renascimento. Antes mesmo de o termo ser inventado, já havia estudiosos literários aqui também. No século III a.C., o principal foi Apolônio de Rhodes, que compôs As Argonáuticas, um poema épico centrado na história de Jasão e os argonautas, e a busca pelo velocino de ouro, um aspecto clássico da mitologia grega. No campo da medicina, Herófilo foi pioneiro na dissecação científica de corpos. Em Alexandria, a única coisa de que a cidade não se tornou o centro foi a filosofia. Atenas manteve sua coroa nesse aspecto, e os estoicos, cínicos e epicuristas continuaram baseados naquela cidade, em vez de gravitar para Alexandria. Em vez disso, a capital ptolomaica se tornou o maior centro de investigação científica do mundo antigo.
Como indica o crescimento da grande biblioteca, a expansão da cidade de Alexandria foi realmente notável, onde antes não havia nada. Desde a passagem de Alexandre, o Grande, pelo Egito, até meio século depois, quando Ptolemeu II subiu ao trono, ela já havia se tornado uma grande metrópole. Não era só um centro de aprendizado e governo, o comércio também cresceu aqui. Na verdade, o crescimento de Alexandria como centro comercial foi tão grande que o governo de Ptolemeu I havia elaborado planos para erguer um enorme farol que guiaria os navios entrando e saindo do porto. O local escolhido para esse projeto foi a ilha de Faros, situada a cerca de 1,2 quilômetros da costa. Ela já havia sido conectada ao continente pela construção de um enorme dique chamado epitastádio. Isso era central para todo o porto, pois o dique e a ilha de Faros, quando combinados com a costa de Alexandria, eram usadas para formar dois portos semi-artificiais, o Grande Porto, no lado leste do dique, e o Porto Antigo, no lado oeste. Por volta de 290 a.C., Ptolemeu primeiro contratou o arquiteto Sóstrato de Quinido para construir um farol em Faros. A construção resultante era tão grande que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O edifício tinha cerca de 110 metros de altura. Não podemos ter 100% de certeza, já que ele não existe mais para ser medido. Ele foi feito em 3 níveis. No topo, havia uma câmara que continha espelhos gigantes e fossos para fogueiras, de modo que os raios do sol pudessem ser usados para sinalizar para os navios durante o dia e as fogueiras durante a noite. Estátuas enormes de Poseidon, o deus grego do mar, e de seu filho Tritão ficavam no topo do farol, enquanto o farol também continha uma série de depósitos. Não podemos saber exatamente como ele era. Ele foi gradualmente destruído ao longo dos séculos, culminando no terremoto de Creta em 1303 DCC, o que significa que ele e o mausoléu de Halicarnasso, que também foi vítima de terremotos no final da Idade Média, foram as maravilhas que mais tempo sobreviveram entre as 7, com exceção da grande pirâmide de Gizé, que ainda está de pé. Não foi só guerra sob a dinastia ptolemaica, houve também exploração e comércio. A maior parte era do tipo que os gregos vinham realizando por todo o Mediterrâneo há séculos. No entanto, havia um novo componente nisso. Na época ptolomaica, o Egito ocupava uma posição geográfica estratégica em uma era anterior ao Canal de Suez e às viagens aéreas. Era realmente a única parte do mundo que tinha acesso tanto ao Mar Mediterrâneo quanto ao Mar Vermelho. E, através deste último, ao Oceano Índico e às terras além. A dinastia estava determinada a explorar essa posição. Por escritores posteriores, como o geógrafo Estrabão do século I a.C., sabemos que Ptolemeu I começou a enviar expedições de exploração pelo Mar Vermelho e além. Os gregos daquela época estavam especialmente ansiosos para descobrir toda a extensão da Arábia, uma região na qual Alexandre o Grande planejava fazer campanha e conquistar, na época de sua morte. Também era bem conhecido que muito incenso valioso, como olíbano e mirra, vinha do deserto daqui. Embora os gregos não soubessem disso, no fim das contas, vinha do que hoje chamamos de Iêmen. Ptolemeu começou a buscar informações sobre essa região e o mar além dela. Rotas comerciais logo foram criadas para vários portos da Arábia e além, alcançando o Oceano Índico e até a Índia. Foi sob Ptolemeu II que as coisas realmente decolaram, que o comércio com a Índia e outras partes do Oceano Índico e da Arábia se expandiu enormemente. Isso é visto no desenvolvimento e rápida expansão de 2 portos do Mar Vermelho, Berenice e Mios Hormos. Logo, mercadorias e especiarias como canela, pedras preciosas, seda e jade, trazidas da Índia e de terras ainda mais distantes, começaram a chegar em grande quantidade do Oriente. O domínio ptolomaico transformou as rotas comerciais entre o Oceano Índico e o Mar Mediterrâneo. Ptolemeu II morreu no início de 246 a.C. e foi sucedido por seu filho, Ptolemeu III Evergetes, que significa Ptolemeu,
o benfeitor. Consolidou o domínio da dinastia ptolemaica na atual Líbia, mas que na época era conhecida como Cirene, ou Cirenaica. Seu pai e seu avô controlaram a Cirenaica durante grande parte de seus reinados. No entanto, uma revolta ali levou ao surgimento de um rival regional, que Ptolomeu III neutralizou ao se casar com a rainha governante da região, Berenice. Durante seu governo, várias cidades portuárias prósperas foram fundadas na costa. Uma dessas cidades foi chamada Berenice, em homenagem à rainha, e é a precursora da atual cidade de Bengazi. No início de seu reinado, Ptolomeu III travou uma longa guerra contra o Império Seleucida, entre 246 a.C. e 241 a.C. Foi muito bem sucedida. Ele conquistou o controle da costa do Levante até Antioquia, levando o domínio ptolomaico ao seu ponto mais distante na região. As constantes guerras com a dinastia egípcia também causaram o declínio geral do Império Seleucida, que havia adquirido a maior extensão territorial do antigo Império de Alexandre, o Grande, mas que estava perdendo rapidamente o controle sobre a Ásia Central. O Império Parta, que surgiu como a principal potência nessa região pelos próximos 400 anos, é tradicionalmente datado de 247 a.C., quando Arsaces I, o primeiro governante parta, começou a conquistar partes da Pérsia. Além de sua reanexação da Cirenaica por meio do casamento e de suas conquistas no Levante, Ptolomeu III é principalmente conhecido por construir o Serapeu de Alexandria. Este era um templo dedicado a Serapis, uma divindade sincrética greco-egípcia, cujo culto os reis ptolomaicos estavam promovendo ativamente, como parte de seus esforços para criar uma cultura helenística e egípcia. O Serapeu foi construído no museu e fazia parte da grande biblioteca de Alexandria, demonstrando mais uma vez a sobreposição entre edifícios religiosos e culturais aqui. Ptolomeu III governou até sua morte no final de 222 a.C. Houve uma disputa pelo poder, durante a qual Ptolomeu IV ordenou a morte de vários parentes. O quarto governante da dinastia reinou até 204 a.C. Foi o começo do fim da Era de Ouro do Reino Ptolemaico do Egito. Ptolomeu IV não foi um rei competente como seu pai, avô e bisavô. Ele não tinha interesse em governar por conta própria e entregou a maior parte da administração diária dos assuntos do reino a um grupo de cortesãos, que conseguiram se insinuar em suas boas graças. Um deles, por exemplo, um aristocrata chamado Agatócles, adquiriu enorme influência porque sua irmã era amante do rei. Um governo fraco e um rei cercado de bajuladores e oportunistas nunca termina bem. Nos estágios finais do reinado de Ptolomeu IV, novas guerras com o Império Seleucida fizeram com que a dinastia perdesse terras no Levante enquanto uma revolta irrompia. O Alto Egito, que paradoxalmente é a região sul, recebe esse nome por ser mais elevada. Um senhor da guerra nativo chamado Horuen-Nefer surgiu como governante rival do Alto Egito. Esse declínio continuou durante o reinado do filho e herdeiro de Ptolomeu IV, Ptolomeu V. Ele subiu ao trono em 204 a.C., ainda criança. Durante todo o período que se seguiu, até sua morte em circunstâncias suspeitas, em 180 a.C., a situação continuou a se deteriorar. Cada estado helenístico que sucedeu o Império de Alexandre, o Grande, estava em declínio, e logo surgiram novos estados separatistas em outros locais. A revolta dos Macabeus, por exemplo, na década de 160 a.C., levaria ao surgimento de um reino judeu independente na Judéia. Pela primeira vez, desde a destruição do primeiro templo de Jerusalém e o cativeiro babilônico, mais de 4 séculos antes, a Era de Ouro da dinastia ptolemaica foi no século III a.C., mas quando chegou o século II a.C., os habitantes de Alexandria certamente acreditavam que ainda viviam na maior cidade do mundo e eram possivelmente a principal potência do Mediterrâneo Oriental.
Ainda assim, todos sabiam que havia uma potência emergente a oeste. Na época em que Alexandre o Grande foi para o leste conquistar o Império Persa. As pessoas viam o Mediterrâneo Ocidental como o periferia do mundo grego, um lugar onde colônias haviam sido estabelecidas. Na Sicília e em lugares como o sul da França, Marsella, por exemplo, foi inicialmente fundada como uma colônia grega. No entanto, poucas pessoas duvidavam que o Mediterrâneo Oriental era o centro das riquezas, do poder militar e da cultura. No vasto mar que ficava no coração do mundo conhecido, tudo isso estava mudando por volta de 200 antes de Cristo. A cidade-estado de Roma, que ainda em 390 antes de Cristo tinha sido saqueada pelos celtas, que desciam dos Alpes para a Itália, havia iniciado uma série de conquistas. Nos séculos IV e III antes de Cristo, primeiro eles colocaram a Itália central sob seu controle. Depois, expandiram-se para dominar as colônias gregas no sul da Itália, entrando pela primeira vez no campo de visão das cidades gregas a leste. Depois, no decorrer de duas longas guerras entre 264 a.C. e 201 a.C., eles derrotaram Cartago, uma grande potência baseada no norte da África, e se tornaram a potência hegemônica do Mediterrâneo Ocidental nesse processo. Meses após a derrota de Cartago, os romanos começaram a intervir de novas maneiras no Mediterrâneo Oriental. Inicialmente, eles travaram guerra contra potências como o Reino da Macedônia e o Império Seleucida, e exigiram grandes tributos deles. Mas, com o tempo, eles começaram a adquirir territórios e estabelecer províncias romanas e reinos clientes vassalos no Mediterrâneo Oriental. Para todas as potências da região, incluindo a dinastia ptolemaica, isso foi um desenvolvimento ameaçador. A ascensão de Roma e sua expansão para o Mediterrâneo Oriental não poderiam ter acontecido em pior momento para a dinastia ptolemaica. A sorte da família vinha declinando desde a morte de Ptolomeu III em 222 a.C. Embora eles tenham conseguido reconquistar partes do Alto Egito, mais tarde, no século II a.C., a família estava mergulhando em rivalidades perpétuas e guerra civil. O século após a morte de Ptolomeu V, em 180 a.C., foi marcado por conflitos internos quase constantes dentro da família real. Durante a maior parte do século II a.C., houve governantes simultâneos. Inicialmente, a rivalidade era entre Ptolomeu VI e Ptolomeu VIII, ambos filhos de Ptolomeu V. Para complicar ainda mais as coisas, uma filha de Ptolomeu V, a rainha Cleópatra II, tornou-se uma força dentro desta guerra civil real. E ela governou em vários momentos durante um período de 60 anos, entre 175 a.C. e 115 a.C., sendo esposa e irmã tanto de Ptolomeu VI quanto de Ptolomeu VIII. Em diferentes ocasiões, além de até mesmo governar brevemente por um tempo como rainha por direito próprio, independente de qualquer um de seus irmãos, esta é realmente uma situação peculiar. Isso significa que ela foi casada com Ptolomeu VI, seu irmão, antes da morte dele em 145 a.C., depois com seu outro irmão, Ptolomeu VIII, e também governou de forma independente de ambos. Uma confusão adicional é criada com a chegada de Cleópatra III à cena. Esta filha de Ptolomeu VI e Cleópatra II tornou-se corregente e, mais tarde, rainha consorte após se casar com Ptolomeu VIII. Isso significava que o homem com quem ela se casou era seu marido, tio e ex-padrasto, tendo sido anteriormente casado com sua mãe. Talvez não seja tão surpreendente saber que outro Ptolomeu, nessa mistura, Ptolomeu VII, realmente confundiu os historiadores. Ele é mencionado nas fontes, mas agora acredita-se que nunca governou sozinho e provavelmente morreu jovem. Dizer que a dinastia ptolemaica teve alguns problemas como família no século II a.C. seria um eufemismo. Incesto e conflitos podem, na verdade, estar interligados.
A endogamia severa dentro de uma família real como essa não é simplesmente algo que olharíamos com reprovação social do ponto de vista do século XXI. Também é perigoso do ponto de vista da saúde e da cognição. Isso pode causar várias condições de saúde ao longo do tempo, especialmente quando o incesto é praticado de geração em geração, como estava ocorrendo nos séculos segundos. Anticristo. Isso pode causar desde deficiências intelectuais até anomalias físicas. Não existe uma regra rígida e definitiva. Teorias foram propostas por historiadores da época, que afirmam que os membros da família sofriam de várias condições no século 100 a.C., e que isso foi, em parte, a causa das guerras civis e do declínio do reino. Se a endogamia foi ou não responsável pelo declínio do governo real no Egito Ptolemaico ainda é debatido. Ainda assim, é inegável o quão dramático foi o declínio. Após um século em que 3 governantes muito competentes, Ptolemeu I, Ptolemeu II e Ptolemeu III, transformaram o Egito no mais poderoso dos reinos sucessores do Império de Alexandre o Grande, a crise e o declínio começaram no final do século III a.C. Ele nunca se recuperou totalmente. Com a morte de Ptolemeu VIII em 116 a.C., seu filho, Ptolemeu IX, passou a governar ao lado de sua mãe, Cleópatra III. Seguiu-se um período de estabilidade incomum por 9 anos, antes que um novo conflito surgisse entre mãe e filho. Ela conseguiu expulsá-lo completamente do Egito e colocou outro de seus filhos no trono, como Ptolemeu X. Enquanto isso, Ptolemeu IX assumiu o controle de Chipre, que esteve frequentemente sob domínio ptolomaico desde o início da dinastia. Consequentemente, ele conseguiu retornar triunfantemente ao Egito, vindo de Chipre quase 20 anos depois, para tirar seu irmão do trono e se tornar rei mais uma vez. Quando ele morreu em 80, e um antes de Cristo foi sucedido por sua filha, Berenice III, que por sua vez foi assassinada no ano seguinte. Seu assassino, Ptolemeu XI, foi linchado alguns dias depois por uma multidão de alexandrinos furiosos, e Ptolemeu XII assumiu o trono. Essa sucessão frequentemente confusa de governantes não se tratava apenas de lutas pelo poder, mas também refletia uma certa incerteza sobre o governo feminino no Egito Ptolemaico. Muitas vezes, as figuras mais fortes nas lutas pelo poder eram mulheres, como Cleópatra II e Cleópatra III, que precisavam tentar controlar seus maridos, filhos e tios mais fracos. Em um reino que não era completamente contrário ao governo feminino, mas onde claramente ainda havia uma preferência por uma rainha governando ao lado de um rei como co-governante. Isso contribuiu em parte para a política altamente instável da dinastia ptolomaica por mais de um século. Apesar da deterioração da situação política no Egito, à medida que o século II a.C. avançava e entrava no século I a.C., a vida cultural da capital permanecia resiliente. A Era de Ouro de Alexandria foi claramente no século III a.C., mas ela continuou a produzir grandes estudiosos e trabalhos inovadores nos séculos II a.C., sob o domínio dos Ptolemeus. Embora poucos deles sejam exatamente nomes conhecidos hoje em dia, um eminente estudioso nesse sentido foi Apolônio de Perga. Ele claramente se mudou para Alexandria e passou grande parte de sua vida adulta lá, que se estendeu até o início do século II a.C. Como geômetra e astrônomo, ele definiu coisas como elipses e parábolas de maneiras que continuam a influenciar a ciência no século XXI. O astrônomo Hiparco possivelmente passou um tempo em Alexandria em meados do século 100 a.C. Ele foi, provavelmente, a figura mais importante no desenvolvimento da trigonometria e também fez contribuições importantes para o entendimento antigo dos equinócios e das marés. Então, Sosígenes foi um astrônomo que também acredita-se ter passado um tempo em Alexandria, também por volta de 100 a.C.
Suas observações astronômicas influenciaram o desenvolvimento posterior do calendário juliano pelo governo de Júlio César, que é a base do atual calendário gregoriano. Quando a dinastia ptolomaica chegava ao fim, havia até cientistas em Alexandria, como Heron, que desenvolveram protótipos funcionais de dispositivos, como uma máquina a vapor, que só era utilizada em pequena escala para criar efeitos teatrais nos templos da cidade. Máquinas a vapor só voltariam a ser vistas 1700 anos depois, quando serviriam de base para o início da Revolução Industrial. Havia também outro motivo para a instabilidade do Egito. No século II a.C., a política da dinastia ptolemaica sofria constante interferência de forças externas, especificamente pelos romanos. Já em meados do século II a.C., Ptolomeu VIII, em sua rivalidade com Ptolomeu VI, havia buscado o apoio da República Romana. Havia até um boato na antiguidade de que ele teria tentado se casar com alguém da família do herói da Segunda Guerra Púnica, Cipião Africano. Por sua vez, Ptolomeu VI tentou contrabalançar isso mantendo relações com Catão, o Velho, grande rival de Cipião, em Roma, que viveu até ficar bem velho antes de morrer em 149 a.C. Isso prenunciava a crescente interferência de Roma nos assuntos da dinastia ptolemaica e de seus domínios. Membros da família real frequentemente causavam seus próprios problemas. Por exemplo, depois que Ptolomeu IX foi removido do poder e se estabeleceu como governante de Chipre, seu irmão e rival, Ptolomeu X, buscou a ajuda de Roma para tentar retomar a ilha. Com o tempo, essa constante solicitação aos romanos começou a transformar o Egito em um estado vassalo. Os eventos de 80 a.C., nos quais Berenice III foi assassinada, seguidos rapidamente pela morte de Ptolomeu XI, aconteceram porque Cornélio Sula, que na época havia se tornado brevemente ditador da República Romana, impôs Ptolomeu XI ao Egito. Acreditando que ele seria um vassalo obediente, no fim, seu assassinato e a sucessão de Ptolomeu XII só proporcionaram um breve alívio. Ele foi removido do poder em um golpe palaciano em 58 a.C. e imediatamente partiu para Roma com sua jovem filha, a futura Cleópatra VII, para pedir ajuda aos romanos. Esse foi o mesmo ano em que Roma anexou diretamente Chipre dos Ptolomeus. O Egito também não tinha muito tempo restante. O ato final da dinastia ptolemaica foca em uma pessoa, Cleópatra VII, a Cleópatra de tantos livros, filmes e até mesmo de uma peça de William Shakespeare. Seu pai logo foi restaurado ao trono do Egito com a ajuda dos romanos em 55 a.C. 4 anos depois, ele morreu e ela assumiu o trono em conjunto com seu irmão, sem surpresa chamado Ptolomeu XIII neste caso. E, sem surpresa, eles se casaram e depois mergulharam em uma guerra civil para reivindicar o poder no Egito para si mesmos e para sua facção de seguidores. No conflito que se seguiu, o destino do Egito e o destino da dinastia ptolemaica se entrelaçaram com os assuntos da República Romana. Júlio César, um político demagogo e general que havia conquistado a Gália, a atual França, em uma campanha surpreendentemente rápida e brutal. Na década de 50 a.C., cruzou o Rubicão no centro-norte da Itália, em 49 a.C., e desencadeou uma guerra civil contra uma facção conservadora no Senado romano liderada por Pompeius Magnus, Pompeu, o Grande, um antigo apoiador do pai de Cleópatra durante sua visita a Roma, quase uma década antes. A guerra civil que se seguiu foi amplamente decidida na Batalha de Farsalos, em agosto de 48 a.C. Nesse confronto, César obteve uma vitória esmagadora sobre o exército numericamente superior de Pompeu. Pompeu fugiu pelo Mediterrâneo até o Egito, esperando se reagrupar e obter apoio da dinastia ptolemaica. Em vez disso, ele foi assassinado após desembarcar na costa. Quando César chegou, ele iniciou um caso com Cleópatra,
pois ela o seduziu como parte de sua própria campanha para derrotar seu irmão e assumir o controle do Egito. O plano dela foi bem sucedido. E depois que César deixou o Egito para organizar seu governo ditatorial em Roma e resolver as pendências da guerra civil, Cleópatra ficou no controle de seu país natal. Ela também logo deu à luz o filho de César, Cesarião. Tudo parecia estar indo bem para ela. E então César foi assassinado nos idos de março de 44 a.C., esfaqueado ferozmente até a morte por um grupo de senadores que estavam determinados a salvar o que restava da República Romana. Apesar dos esforços tardios dos assassinos de César, não havia como salvar a República Romana. A morte dele simplesmente levou a uma nova luta pelo poder absoluto. A princípio, vários indivíduos pareciam possíveis candidatos a herdar o legado de César, mas, no final, a disputa pelo poder ficou entre dois homens: Otaviano, o sobrinho neto de 20 anos de César, e Marco Antônio, um general romano mais experiente que se tornou o braço direito e executor de César. Na Gália e depois em Roma, Cleópatra apostou no general mais velho e experiente como provável vencedor. Assim, no final da década de 40 a.C., ela e Marco Antônio estavam em um relacionamento, tiveram 3 filhos juntos, e Marco Antônio basicamente estabeleceu Alexandria como a capital de seus domínios, governando as províncias orientais de Roma, enquanto Otaviano controlava o ocidente. Tudo isso era uma aposta. Mas, se tivesse dado certo, a dinastia ptolomaica poderia muito bem ter se tornado metade da família imperial de um império romano governado por Marco Antônio. Não era para ser. Em 32, a.C., Otaviano convenceu o Senado a declarar guerra contra Marco Antônio depois que ele e Cleópatra concederam títulos reais extravagantes aos seus filhos. A guerra que se seguiu foi decidida em uma única e gigantesca batalha naval em Ácio, na costa oeste da Grécia, em 2 de setembro de 31 a.C. Depois, Cleópatra e Antônio fugiram de volta para o Egito. Lá, ele tirou a própria vida e Cleópatra fez o mesmo. Cerca de uma semana depois, em meados de agosto de 30 a.C., enquanto as forças de Otaviano invadiam o Egito. Com isso, a dinastia ptolomaica chegou ao fim, 275 anos depois que Ptolomeu I se proclamou rei do Egito pela primeira vez. E quase exatamente 3 séculos depois que Alexandre o Grande conquistou a terra do Nilo. Com a derrota de Cleópatra e Marco Antônio e o fim da dinastia ptolomaica, o Egito passou a ser governado por Roma. Apenas 3 anos depois, a República Romana também chegou ao fim. Quando Otaviano iniciou uma série de mudanças constitucionais e adotou o nome Imperator, César Augusto, a palavra Imperator é simplificada hoje como imperador. Havia algumas pontas soltas na família. Cleópatra teve vários filhos tanto com Júlio César quanto com Marco Antônio. Otaviano ordenou o assassinato de Cesarião, seu primo. 2 semanas depois que Cleópatra tirou a própria vida, seus 2 filhos com Marco Antônio morreram em circunstâncias não esclarecidas. Nos anos que se seguiram, no entanto, sua filha Cleópatra Selene acabou se casando com um rei, Juba II da Mauritânia, um reino no norte da África, aproximadamente onde hoje fica a Argélia. A Mauritânia era um reino cliente de Roma, embora parcialmente independente. O filho dela desse casamento, chamado Ptolomeu da Mauritânia, sucedeu Juba, segundo em 20 d.C., e governou esse reino por 20 anos. Com sua morte em 40 d.C., o reino foi anexado por Roma, mas por 2 décadas no século I d.C., um descendente da dinastia ptolemaica, pela linha materna, governou a Mauritânia. Enquanto isso, sob o domínio imperial, o Egito se tornou o celeiro de Roma. Grandes quantidades de grãos eram produzidas anualmente ao longo do rio Nilo e enviadas para a Itália para alimentar as massas famintas de Roma e seu interior. A incorporação do Egito ao Estado romano também deu aos romanos acesso ao Mar Vermelho. Isso teve consequências imediatas e tangíveis.
Em poucos anos, uma expedição romana foi enviada pela costa da Arábia Ocidental. O comércio floresceu no Oceano Índico. Antes do fim do reinado de Augusto, já havia um templo romano em sua homenagem no oeste da Índia para os mercadores visitantes. Um comércio amplo era desenvolvido até o extremo leste, alcançando a China por intermediários indianos. Basicamente, os romanos herdaram e expandiram o sistema de comércio que a dinastia ptolemaica havia construído no Mar Vermelho e no Oceano Índico. Alexandria continuou sendo o centro intelectual do Mediterrâneo Oriental e do mundo de língua grega por muitos séculos. De fato, Roma nunca a superou como um grande centro de ciência. Se alguém quisesse estudar geografia, matemática, astronomia ou física na época do Império Romano, ia para Alexandria, não para Roma. Era também a segunda maior cidade do Império, depois da própria Roma. Assim, a cidade que a dinastia ptolemaica construiu manteve sua importância cultural e econômica muito tempo depois que a família desapareceu. E produziu muitos grandes estudiosos em tempos posteriores, notavelmente o geógrafo Cláudio Ptolomeu, os filósofos neoplatônicos dos séculos III e IV d.C. e a matemática e astrônoma Hipátia. Infelizmente, a ascensão do cristianismo no século IV fez com que as instituições pagãs da cidade fossem atacadas. E a última parte principal da grande biblioteca, que naquela época estava abrigada no Serapeu, que Ptolomeu III havia construído em homenagem a Serapis, foi destruída em um ataque orquestrado em 391 d.C., incentivado pelo patriarca cristão da cidade, Teófilo. Isso pôs fim à posição de Alexandria como a maior cidade de estudo científico do mundo antigo, 7 séculos após os primeiros planos para a grande biblioteca terem sido desenvolvidos. No final, Alexandria permaneceu sob domínio romano através do Império Bizantino, com algumas interrupções, até o século VII, quando os árabes muçulmanos, que haviam saído da Arábia pouco mais de uma década antes, conquistaram a cidade em 641 d.C. Depois disso, o centro político e cultural do Egito começou a se deslocar da capital ptolomaica para o sul, em direção ao Cairo. A cultura greco-romana de língua grega, que havia começado aqui na época dos Ptolomeus, foi substituída por uma cultura muçulmana de língua árabe. A dinastia ptolomaica presidiu uma das maiores eras de desenvolvimento cultural e aquisição de conhecimento do mundo antigo a partir do Egito. Entre o final do século IV a.C. e o final do século I a.C., o que é notável sobre isso é o quão completamente inesperado foi. Um visitante ao Egito em 350 a.C. dificilmente teria acreditado nisso. Um século depois, o povo da terra do Rio Nilo estaria falando grego, discutindo filosofia grega e se reunindo em uma cidade totalmente nova na foz do delta do Nilo, que havia se tornado a capital intelectual e científica do mundo. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Alexandre, o Grande, conquistou o país facilmente em poucos meses durante a guerra contra o Império Persa. Após sua morte, menos de uma década depois, o país foi reivindicado por Ptolomeu I nas Guerras dos Diádocos, que levaram à divisão do Império de Alexandre. Dentre os estados sucessores helenísticos que surgiram dessas guerras, o reino ptolemaico do Egito foi o mais poderoso. Seu único rival, do ponto de vista militar e político, era o Império Seleucida, que governava a Síria, a Mesopotâmia e partes da Anatólia e da Pérsia, por um tempo. Foi contra os Seleucidas que a dinastia ptolemaica travou tantas guerras diferentes nos séculos III e II a.C. para adquirir terras no Levante e em outras regiões ao redor do Mediterrâneo Oriental. Deixando as guerras de lado, será sempre por Alexandria e pela cultura que se desenvolveu lá que o reino ptolemaico é lembrado. No século III a.C., Ptolomeu I, Ptolomeu II e Ptolomeu III patrocinaram o desenvolvimento da extraordinária Biblioteca de Alexandria e o surgimento de uma comunidade intelectual e científica aqui,
que eclipsou até mesmo a de Atenas na época de Sócrates e Platão. As descobertas científicas feitas aqui sob a dinastia ptolemaica foram, juntamente com as conquistas dos estudiosos árabes de Bagdá durante a Era de Ouro Árabe, as mais importantes realizadas em qualquer lugar do mundo antes da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII. Na Europa, enquanto a dinastia sempre será mais famosa pela rainha Cleópatra VII e pela forma como a família encontrou seu fim definitivo durante o seu reinado. É realmente essa conquista intelectual e cultural que é o grande legado da dinastia ptolemaica. O que você acha do Egito ptolemaico e da dinastia que o governou? Foi este o mais bem-sucedido de todos os estados sucessores do Império de Alexandre o Grande? Ou seu poder cultural, expresso através da grande biblioteca e do farol de Faros, estava em desacordo com seu rápido declínio como potência militar no segundo século a.C.? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.